mais uma madrugada. Shalom, shalom. Para quem não sabe, a palavra shalom significa paz do Senhor. E no seu mais profundo significa que nós desejamos que na sua vida não tenha nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Pode um exército se levantar, pode o mar se enfurecer, pode um furacão vir em sua direção, mas se você está em Deus, nada pode te deter. Confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Sabe, quando nós estamos diante de Deus, não significa que nós não vamos passar por adversidades. Não significa que os dias maus não vão bater na nossa porta. Não significa que a tristeza não vai passar pela nossa estrada. A Bíblia fala que existe um tempo também de sorrir, existe o tempo de chorar. Existe o tempo de abraçar e existe o tempo de se afastar do abraço. Existe o tempo de juntar e existe o tempo de espalhar. Existe um tempo para todas as coisas. Existe um tempo de choro e existe o tempo de alegria. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. O apóstolo Paulo, ele fala na palavra, na carta aos Filipenses, que ele já sabia lidar com todas as situações da vida. Tanto ele sabia estar em abundância, como sabia andar pela escassez. Ele sabia ser exaltado, como sabia ser humilhado. E ele declarava: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas, eu posso passar por dias bons, eu posso passar por dias difíceis, mas ainda assim eu posso todas as coisas no Senhor, porque Ele é a minha fortaleza. O Senhor é a fortaleza da nossa vida. No Senhor está a nossa força, no Senhor está o nosso refrigério, no Senhor está todas as certezas que nós precisamos, porque todas as coisas terrenas, elas são passageiras, mas a presença do Senhor, o poder do Senhor, a majestade de Deus, ela não é passageira, ela permanece de geração em geração. Deus, ele continua sendo o mesmo de ontem, hoje e será sempre eternamente o mesmo Deus. Amém? Quero passar a palavra aqui para nossa missionária, para ela deixar a palavra do dia hoje para vocês. Em nome de Jesus, nós estamos firmados no Senhor. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa força. E aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Essa é a palavra que o Senhor declara.
Eles permanecem para sempre. Aleluia, Deus. Fala o livro, fala o capítulo, fala o versículo. Provérbios 15, 33 diz: quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Quem teme ao Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Aqui na minha tradução já fala assim, ó. Provérbios 15, 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra, ou seja, a humildade antecede a honra. Você quer saber quando uma pessoa ela está prestes a ser honrada? Você percebe a característica da humildade nela. É isso que a Bíblia está querendo dizer nesse capítulo. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Quem teme ao Senhor é uma pessoa sábia. Quem teme ao Senhor tem uma sabedoria que não é uma sabedoria terrena. E o que mais ele fala? Que a humildade precede a honra. Ou seja, a humildade, né? A capacidade que a pessoa tem de reconhecer os seus erros, reconhecer as suas falhas, de pedir perdão, de perdoar. Tudo isso antecede a característica de alguém que está prestes a ser honrado pelo Senhor. Porque o Senhor, ele ama os humildes de coração. Mas a Bíblia fala que os soberbos o Senhor abate. E aí também fala no livro de Provérbios que a soberba, ela precede a ruína. Ou seja, enquanto que a humildade, ela antecede a honra, né? A humildade é uma característica de uma pessoa que será honrada, isso sem sombra de dúvidas. Da mesma forma, a soberba antecede a ruína. Ou seja, uma pessoa soberba, uma pessoa, né, que gosta de se exaltar, que gosta de se ensoberbecer, que gosta de pisar nos outros, ela é uma pessoa que está prestes a cair em desonra, em ruína. E é isso que a Bíblia está querendo nos dizer através dessa passagem. Obrigada, missionária. Deus te abençoe, Deus continue te usando na força do poder dele, para você trazer palavras poderosas do coração de Deus para o nosso coração. Amém? Eu tomo posse. E você tome posse aí também. E vamos aqui para a palavra de hoje também, que nós vamos hoje fazer a leitura do livro de Salmos, capítulo 46, amém? Não seremos abalados, não seremos abalados. Essa é a garantia que o Senhor nos dá. Nós podemos passar por ventos fortes, turbulências, né? E é como a palmeira vai para um lado, a palmeira vai para o outro e parece que vai quebrar. Aquele cano, aquele tubo de bambu, né? É o bambu, ele vai para um lado, ele vai para o outro, parece que ele vai quebrar, mas ele não quebra. Assim são os firmados no Senhor. Assim são os que estão plantados no jardim de Deus. A Bíblia fala que Jesus, ele é a árvore e nós somos o que? Os ramos. Então, se nós estamos firmados no Senhor, Ele é a rocha inabalável. Ele é a rocha que não se destrói. Ele é a rocha que não se quebra. E se nós estamos fincados nele, nós também permaneceremos de pé, confiando nele e crendo nele. Amém? Então, vamos lá fazer a leitura do livro de Salmos, capítulo 46, que diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã,
Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. E ele diz no versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Será que você pode caminhar na certeza do que está dizendo esse salmo? De que o Senhor, Ele é o nosso refúgio, de que Ele é a nossa fortaleza, de que nele nós estamos seguros e não há o que temermos, porque Ele é o nosso braço forte. É Ele que põe fim à guerra, é Ele que quebra o arco, é Ele que despedaça a lança, é Ele que faz todas as coisas, é Ele que está no controle, ou seja, até a própria natureza obedece, até a própria natureza treme e teme a glória do Senhor. Os montes se abalam, meu Deus do céu, as nações bramam, né? Os reinos se abalam e faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Tamanha glória, tamanho poder, tamanho senhorio do Senhor. Até as ondas do mar, ela recebe uma ordem e elas só chegam até um determinado ponto. Ou seja, toda criatura, todo ser, até a natureza, anuncia, testifica e se derrama diante da glória do Senhor. O que é a sua circunstância negativa diante de Deus? O que é um exército inteiro raivoso diante do nosso Deus? Ontem nós falamos sobre a história do povo passando pelo meio do Mar Vermelho. Ou seja, Faraó estava furioso com o seu exército, querendo acabar com o povo. Mas não importa se houver um exército se levantando contra você. Se você estiver com Deus, você e Deus é maioria. Você e Deus é maioria. Você e Deus é maioria. Existe uma comitiva de anjos em seu favor, como nós lemos também no estudo anterior de ontem, que foi o exército de anjos acampados em redor do profeta e do seu moço. Existia uma comitiva de exército inimigo para tentar prender o profeta, mas na visão do profeta existia também carros, cavalos, cavaleiros e anjos de fogo para guardar ele e para guardar o seu moço. Esse é o Deus que nós acreditamos. Esse é o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E ele fala nesse versículo que o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mas por que ele faz menção justamente Deus de Jacó? Poderia falar o Deus de Abraão, poderia falar o Deus de Isaac, poderia falar o Deus de Israel, mas ele fala o Deus de Jacó. Por quê? Você conhece a história de Jacó? Você conhece quando Jacó ainda se chamava Jacó e Deus mudou o nome dele para Israel? Vou resumir para você, só para você entender por que a Bíblia fala que o Deus de Jacó, fazendo menção a Jacó, é o nosso refúgio. Porque Jacó também precisou de um refúgio. Jacó também precisou de socorro e foi Deus que livrou ele. E o que a Bíblia está dizendo quando faz menção do Deus de Jacó? Que o mesmo Deus que livrou Jacó está livrando você. Que o mesmo Deus que guardou Jacó está guardando você. Que o mesmo Deus que prometeu algo a Jacó também prometeu e é fiel para cumprir na sua vida. Jacó, ele era irmão de Esaú e Esaú era o filho mais velho. E naquela época o filho mais velho tinha direito à primogenitura, ou seja, tinha direito a benefícios que só o filho mais velho poderia ter. Uma parte da herança maior, né? A questão de dar procedência ao seu pai, dar seguimento àquilo que seu pai fazia. Ele seria o segundo homem da casa. O primogênito tinha esse papel. Ele ia cumprir aquilo que o seu pai havia cumprido, né? Ele ia honrar a casa, ele ia se responsabilizar pela casa. Ele era o segundo homem da casa. Esse era um dos atributos da primogenitura. E aí, um determinado dia, Esaú chegou com fome em casa
e não tinha feito comida, mas Jacó tinha preparado ali um prato, né? Tinha preparado lentilha para comer. E Esaú, ele estava com tanta fome que ele pediu para Jacó dar para ele aquele prato de lentilha, e Jacó vendeu, fez um negócio com ele. Se você quiser esse prato de lentilha, você me vende o seu direito de primogenitura, ou seja, você me vende o seu direito de ser irmão mais velho, os benefícios que você tem por ser o primogênito. E Esaú fez pouco caso. De que me adianta esse direito de primogenitura se eu estou quase morrendo de fome? Fica com esse direito para você e me dá esse prato. E ele vendeu. Ele vendeu aquilo que era espiritual. Ele vendeu aquilo que era sobre a vida dele. Ele vendeu aquilo que estava sobre ele por causa de um prato de lentilha. Cuidado para você não trocar coisas preciosas por coisas passageiras. Cuidado para você não trocar coisas que são eternas por coisas que são terrenas. Porque assim Esaú fez e a consequência veio na porta dele. Jacó, no dia oportuno, se aproveitou da situação, e o pai, quando já estava ali morrendo, já estava cego, pediu ali um prato para comer e depois ia abençoar o seu filho. Jacó, se aproveitando que o pai estava cego, não reconhecia mais, se disfarçou de Esaú, colocou as vestes. A mãe dele ajudou, não foi? A mãe dele ouviu e aí ela quis que ele fosse abençoado. Foi. Ou seja, eu imagino que até a mãe deles sabia, porque mãe que é mãe conhece. Mãe sabe o filho que é estudioso, o filho que é bagunceiro, o filho que é organizado, o filho que é desorganizado. E eu imagino ali, e sendo que antes, quando ela já estava grávida, a Bíblia fala que eles brigavam entre eles dentro do ventre, e ela perguntou ao Senhor, mas por quê? O que está acontecendo dentro da minha barriga? E quando ela ainda não tinha gerado, Deus deu essa revelação, o menor. Aí dentro da sua barriga existem 2 reinos, existem 2 governos, o menor vai governar sobre o maior. Ou seja, ela já tinha uma revelação do que era que ia acontecer. E quando ela viu que era chegado o momento de cumprir aquilo que Deus havia falado há anos, quando ela ainda carregava aqueles meninos no ventre, ali ela começou a exercer. Colocar em prática. Ela começou a colocar em ação o cumprimento daquilo que Deus havia falado para ela que ia fazer. E assim aconteceu. Ela se juntou com Jacó, organizou ali, preparou ali a treta, né? Para ele tomar aquela bênção no lugar de Esaú, enquanto Esaú tinha saído para caça. A história é longa, mas é só para mostrar para você quem é o Deus de refúgio, quem é o Deus de Jacó, é o nosso refúgio, para você entender. E aí ela preparou ali, ajudou Jacó a preparar aquele prato para entregar para o pai. Ele entregou para o pai, se vestiu com as roupas de Esaú. E o pai comeu, ainda chegou a desconfiar que era Jacó, mas quando ele tocou, né, Esaú era peludo, e como Jacó estava com a roupa de Esaú, uma roupa cheia de pelo, e quando ele tocou, né, ele ouviu a voz, ele percebeu que a voz parecia ser a de Jacó, mas quando ele tocou, ele viu que era o cheiro da roupa e a roupa de Esaú. E aí ele abençoou Jacó, achando que era Esaú. E assim Jacó ficou com o direito de primogenitura, como Esaú vendeu. Mas o que foi que aconteceu? Quando Esaú descobriu que Jacó fez isso, Esaú ficou louco. Esaú ficou raivoso a ponto de querer pegar o irmão para matar. E como foi que Jacó se livrou dessa situação? Teve que fugir de casa. Jacó fugiu de casa só com a roupa do corpo. Você imagine, saiu aí terra fora, deserto afora, floresta afora, sei lá onde era que eles moravam, e saiu peregrinando aí só com a roupa do corpo. Como assim? A Bíblia fala que ele chegou em um determinado lugar que ele fez a pedra daquele lugar de travesseiro. Ele não tinha mais, né? Cansado talvez, fadigado, resolveu se alojar naquele lugar e fez a pedra de travesseiro. Mas naquela noite, quando ele deitou e ele dormiu, a Bíblia fala que ele sonhou. E a Bíblia fala que ele teve uma visão de uma escada que era do chão até o céu. E nessa escada subia anjos e descia anjos, subia anjos e descia anjos. E aí ele viu que aquele lugar era que aquele sonho era o Senhor se revelando a ele. Tá aqui no livro de Gênesis, capítulo 28. Gênesis?
Livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 12. E sonhou, eis que posta na terra uma escada, cujo topo atingia os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como pó da terra, estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. E Deus fez uma promessa: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que eu te hei referido. Ou seja, esse é o Deus de Jacó. Esse é o Deus que se revela a você no momento da adversidade. Eu não sei qual é a adversidade que você está passando. Eu não sei qual é o desafio que você está enfrentando. Jacó aqui, ele só tinha uma pedra de travesseiro, uma pedra de companhia. Estava foragido de casa, ameaçado de morte. E foi nesse momento de adversidade que o Senhor se revelou a ele e disse: eu sou o Deus de teu pai. Eu sou o Deus de teu avô e eu estou me revelando a você, porque eu vou ser Deus também na sua vida. Não importa o que você está passando agora. Sabe essa terra que você está aí, que não tem nenhum teto para se refugiar debaixo da sua cabeça? Pois é, essa terra aqui que você está agora é a terra que eu vou te dar por herança. É a terra que eu vou dar à sua descendência. Eu vou fazer o seu nome grande, Jacó. Eu vou fazer você e a sua nação vai ser alargada. Os seus povos serão enormes. Seu nome será conhecido. Você será grande. Você hoje pode não ter uma roupa diferente para se vestir. Você hoje pode não saber o que é que você vai comer daqui a pouco. Mas saiba que o seu agora não determina o que eu vou fazer. Eu estou te dizendo, estou te guardando, estou te livrando, estou te protegendo. E você vai voltar para o lugar que você saiu foragido. Você vai voltar próspero. Você vai voltar com uma descendência grande. Você vai voltar conhecido. Você vai voltar honrado. Porque eu, Senhor, serei contigo por onde você andar. Eu, Senhor, estou mudando o cenário da sua história. No mesmo lugar que você deita e pensa que não tem mais para onde ir, que não sabe mais como aconteceu, o Senhor está te dizendo: é nesse cenário que eu me revelo a você. É nessa madrugada que eu me revelo a você e te digo: estou contigo e vou mudar a tua sorte. Estou contigo e vou mudar a tua situação. Aleluias. Aleluias. Esse é o Deus de Jacó. E a Bíblia está nos dizendo no Salmo 46, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O mesmo Deus que fez a promessa a Jacó, o mesmo Deus que livrou Jacó da morte, o mesmo Deus que tirou Jacó daquele cenário desesperador e tenebroso, que honrou Jacó aonde ele estava e trouxe de volta com honra e prosperidade, riquezas, bens e casado. Esse é o Deus que se revela a você nesta madrugada e diz: eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Independente do cenário que você esteja passando, eu estou contigo. Independente do que você está vivendo hoje, eu estou contigo. Independente da situação que está tentando te amedrontar, eu estou contigo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Amém? Vamos orar. Vamos apresentar o Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós cremos, Senhor, que não existe nenhuma barreira, não existe nenhuma ferramenta, não existe nenhuma arma forjada, preparada sobre as nossas vidas que vai prevalecer de pé, porque maior é o Senhor dos exércitos, maior é o Deus de Jacó, maior é o Deus que foi fiel a Abraão, maior é o Deus que foi fiel a Isaque, maior é o Deus que foi fiel a Jacó e que renovou a sua aliança e que fez promessas e que cumpriu as suas promessas. Pai, em nome de Jesus, nós agora te apresentamos o cenário, meu Deus, que parece desfavorável, o cenário que aos nossos olhos parece ser um cenário problemático, mas que aos teus olhos, Senhor, é cenário de mudança, que aos teus olhos é cenário de honra, que aos teus olhos é cenário de mudança de história, que aos teus olhos é cenário de mudança, de cumprimento de promessas, de alargamento de tendas, de viver um novo tempo, de viver uma nova história, de romper barreiras, de viver o cumprimento daquilo que o Senhor preparou antes mesmo de estarmos nessa terra, quando ainda está
estávamos sendo gerados, o Senhor já tinha planos para as nossas vidas. E nós declaramos, Senhor, nenhuma barreira, nenhum medo, nenhum temor, nenhum pavor, nenhum exército inimigo, nada pode nos impedir de desfrutar daquilo que o Senhor já tem liberado sobre as nossas vidas. Eu declaro cumprimento, eu declaro cumprimento, eu declaro cumprimento, eu declaro, meu Senhor, as nossas raízes firmadas no Senhor, e nada, absolutamente nada, nenhum vento forte, nenhuma, meu Deus, peleja, nenhuma força contrária, nenhuma arma preparada do maligno vai prosperar sobre as nossas vidas, mas tudo que vier em nossa direção, a tua palavra nos garante que o Senhor é o Deus que transforma maldição em bênção. Pai, em nome de Jesus, é debaixo dessa palavra que nós estamos, é debaixo dessa palavra que nós nos refugiamos, na certeza de que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso advogado, e nada, nem ninguém pode contra o Senhor. Operando o Senhor, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Guarda-nos debaixo das tuas asas protegidas, Senhor. Esconda-nos como a menina dos teus olhos e nos faz mais do que vencedores nessa terra, para a glória do teu nome, para louvor do teu nome, para a exaltação do teu nome, para que o teu nome seja conhecido em nossas vidas e através das nossas vidas. É o que nós choramos agradecidos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém, irmã? Não seremos abalados, irmãos. Não seremos abalados. Não importa o que você esteja passando. Confia no Senhor, confia nesta palavra, porque Deus, Ele é o teu refúgio. Ele está com você por onde você passar. Ele está com você por onde você andar. Aquieta o seu coração, descansa o teu coração. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Deus. Amém? Beijo no seu coração. Se o exército se levantar, não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Porque o Senhor é a nossa bandeira forte. O Senhor é o nosso justo juiz. Amém? Fica com Deus. Amanhã, meia-noite, estaremos aqui mais uma vez, se o Senhor nos permitir, nessa campanha, buscando o armamento poderoso, buscando as armaduras certas para vencermos as batalhas, porque nós somos mais do que vencedores no Senhor. Amém? Fica com Deus, Deus abençoe, fica na Shalom, que na sua vida não tenha nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar.